Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Estou aqui de novo para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Hoje nós vamos continuar o nosso último estudo sobre a Bíblia comparada. Nós temos aprendido durante esses dias a várias coisas que a Bíblia é comparada. Nós aprendemos que a Bíblia é comparada à luz, à lâmpada, ao fogo, ao espelho. Nós temos compartilhado as verdades da palavra com vocês, porque nós entendemos que a Bíblia é viva e eficaz e muito útil para os nossos dias. Por isso, crianças, hoje nós falaremos que a Bíblia também é comparada a uma semente. Por isso eu trouxe essa plantinha bem aqui para simbolizar para vocês como é uma semente. Na verdade aqui já é uma planta bem crescidinha, né? A sementinha que estava aqui já germinou, já cresceu e mais tarde certamente ela dará frutos. Mas para facilitar o nosso entendimento sobre a Bíblia ser comparada a alguma coisa ou algum objeto, o Senhor Jesus, quando passou por aqui pela terra, Ele mesmo, ao falar para as pessoas, simbolizava as suas histórias com fatos cotidianos, com histórias reais, para que as pessoas entendessem e assimilassem um pouco mais o que continha na verdade da palavra. E aí, crianças, o Senhor, certa vez, ao falar para uma multidão, Ele contou a história do semeador. E Ele disse que o semeador é aquele que sai para semear e saiu jogando sementes pelo caminho. E a Bíblia diz lá em Lucas 8, versículo 4 em diante, que o lavrador saiu para semear. Enquanto ele espalhava sementes pelo caminho, algumas caíram à beira do caminho. E aí elas foram pisadas e as aves vieram e comeram as sementes. Logo, ali a sementinha não pôde germinar. Outras caíram entre as pedras, mas logo murcharam por falta de umidade, por falta de um ambiente bom para o crescimento delas. E as outras, crianças, caíram entre os espinhos e logo que cresceram, os espinhos sufocaram os brotos e ela também não pôde dar fruto. Logo, aquela sementinha morreu. Ainda outras caíram em solo fértil e aquelas sementes que caíram no solo fértil logo germinaram e deram 100 vezes mais do que as sementes que foram semeadas. Crianças, em seguida, os discípulos questionaram Jesus sobre o significado dessa história que ele havia contado. E Jesus explicou para eles que a semente era como se fosse a palavra de Deus. E é interessante ler o texto da Bíblia, porque em seguida Jesus vai e diz que a semente é a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas logo o diabo rouba a palavra deles e impede que eles creiam e sejam salvos. Em seguida, Jesus continua explicando aos discípulos que as sementes que caem num terreno rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem, recebem com alegria, mas uma vez, porém, que não têm raízes profundas, logo, quando eles enfrentam as primeiras provações, eles abandonam a palavra de Deus. Em seguida, ele vai dizer que as que caíram entre os espinhos representam aqueles que ouvem a palavra, mas logo elas são sufocadas pelas preocupações e pelos prazeres que a vida oferece. Aquela semente também não dá fruto. E em seguida, ele vai dizer que as que caíram em solo fértil representam aqueles com coração bom e receptivo, que ouvem a mensagem, aceitam a verdade e com paciência produzem uma grande colheita. São aqueles que mesmo diante das provações e das aflições, a palavra do Senhor tem frutos. Eles não desanimam, eles não abandonam a verdade do Senhor nos primeiros problemas que aparecem. Assim, crianças, o Senhor compara a palavra dele, a semente, que a palavra do Senhor encontra um terreno fértil em nossos corações e que ela dê frutos, que nós possamos nos voltar à palavra do Senhor também em tempos de dificuldades, porque no tempo certo nós colheremos se nós não desanimarmos. Está aqui, está na Bíblia esse versículo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos se nós não desanimarmos. Amém, crianças? A palavra de Deus, então, é comparada a uma semente e que ela encontre um terreno fértil em nossos corações e assim, ao seu tempo, dê muitos frutos. Um beijo grande. Tchau!